pessoal que está com a câmera desligada, por gentileza, vamos ligar as câmeras de vocês aí, por gentileza, tá? Para a gente começar a nossa aulinha de texto de hoje, tá? Só retomando a aula de texto. E sim, o que vocês estão vendo aí na tela já está... Oh, a gente tem uma aluna nova na sala! Seja bem-vinda, é Fernanda? Sim. Seja bem-vinda, Obrigada. Fernanda. Por nada. Só para confirmar, vocês já copiaram o que está aqui na apresentação de tela, certo? Introdução ao conto, a estrutura, os tipos de conto. Na nossa aula, na nossa primeira aula sobre este assunto, além da cópia deste conteúdo, nós também fizemos a leitura daquele conto O Pai da Noiva. Vocês se lembram disso também? Aquele conto tão bonitinho, né? Que a moça vai se casar, só que o pai ele está internado e o sonho deles era que ela fosse levada pelo pai até o altar, mas isso não pôde acontecer. Daí, no final do casamento, eles passaram no hospital para que o pai pudesse vê-la vestida de noiva, né? E o seu esposo arrumados e tal. Aí a gente fez as questões 1 e 2 do Interpretando, e o Manuel ontem terminou com vocês as questões 3, 4 e 5, certo? Na aula de hoje... Ótimo! Na aula de hoje, nós iremos falar sobre a estrutura desse gênero textual. A gente pôde observar, por exemplo, lá no conto que nós lemos, O Pai da Noiva, que nós temos poucas personagens e é uma história rápida de leitura. É uma história curta. Essas são algumas das características principais do gênero textual conto. Então, só para retomar aqui, pessoal, o conto, né, os contos são narrativas curtas, que acontecem em espaços reduzidos. O que seria a expressão espaços reduzidos? O que vocês entendem por isso? Que tem pouca história. Poucos... Em pouco tempo faz... Espaços reduzidos, poucos espaços. Espaços seriam o quê? O lugar onde está se passando a história. Muito bem, o local ou os locais onde a história se passa. Lá no conto Pai da Noiva, quais são os dois espaços? A gente fez esse exercício no Interpretando. A igreja e o hospital. A igreja e o hospital, muito bem. Outra coisa que a gente tem nos contos é o breve intervalo de tempo. O que vocês entendem por isso? Breve intervalo de tempo. Tempo valendo 2 milhões de reais para o primeiro que acertar. Eu já sei, eu posso falar. Oi? 2 milhões? 2 milhões de reais. Professora, na parte de você falar, eu te dou 1 milhão se você falar. Peraí, só um minutinho. Oi, Fernanda? Na parte de texto? Sim, é na parte de texto. Precisa copiar isso daqui que tá aparecendo? Sim, os meninos já até copiaram. Se você quiser, eu envio depois, para você conseguir prestar atenção agora na aula. Aí eu envio para você depois para você copiar. É o intervalo que enrola as palavras. É o intervalo que enrola as palavras? Será? Professora, essa estrutura de conta a gente já copiou? Oi, Lorenza? O de tempo é quando tem um ponto que você espera? Não. O breve intervalo de tempo, meninos, está relacionado ao tempo da narrativa. Ah, professora, ficou muito claro agora, entendi tudo, o tempo da narrativa. O que é o tempo na narrativa? É quando os fatos acontecem. Por exemplo, primeiro aconteceu lá o casamento da noiva e depois do casamento eles passaram no hospital. Então, tá vendo que foi muito rápido o acontecimento? Isso é o intervalo de tempo, o breve intervalo de tempo. As coisas acontecem bem rapidamente. Professor, certo? Pela palavra depois. Eu coloquei o tipo de conta, aí, tipo assim, eu usei
10 linhas. Aí deixa um montão de linha. Aí eu pulei para outro pai para interpretando do pai da noiva. Tudo bem? Tá, só que com esse espaço você vai fazer o quê? Com essas 10 linhas que você pulou? Não, professora, eu copiei aqui o tipo de conta, deu umas 8 linhas aqui. Aí sobrou mais algumas linhas, tipo assim. Na página você fala. Isso. Ao invés de você continuar nessa página, você pulou para outra. É porque eu queria deixar uma página para só o Não, tudo bem. interpretante. Você organiza o seu caderno do jeito que você achar melhor. Só que pode acontecer, por exemplo, dele acabar muito rápido se você fizer isso sempre. Mas você que sabe. Professora, Tá? não é suficiente usar mais esse espaço aqui, entendeu? Eu queria Uhum, deixar para mais alguma coisa. entendi. Então vamos continuar aqui a explicação. Então a gente já viu o que são os espaços reduzidos, o que é o breve intervalo de tempo. E agora fica simples, né? Presença de poucas personagens. Poucas personagens são poucas pessoas que participam da história. E, por fim, um conflito. O que é o conflito? O problema da história, do conto. O problema da história, o problema do conto. Diferente dos livros que a gente lê, né? Quando a gente lê um livro, a gente tem vários problemas, né? Vários conflitos, né? Que desenvolvem aí a narrativa e tal. No conto a gente só vai ter um, porque como nós já vimos, é uma narrativa breve, certo? É um texto rápido, curto, não é verdade? E aí a gente vai falar sobre a introdução, aliás, sobre a estrutura do conto. O conto, ele possui uma estrutura simples, ou seja, sem segredos, pessoal. Nada demais. Os contos são compostos por introdução. A introdução é o início da história. Fica sendo lá os primeiros parágrafos. Primeiro, segundo, terceiro parágrafos do texto, ok? É na introdução que nós temos o início da história, a apresentação das personagens, o espaço e o tempo. É a partir da introdução que a gente sabe quem são as pessoas envolvidas na história, quando que a história vai acontecer e aonde essa história vai acontecer. Em seguida, nos parágrafos que vierem a seguir, nós teremos a complicação. Então, na complicação, a gente vai ter uma mudança, né, no ritmo da história. Enquanto lá na introdução a gente tem as personagens sendo apresentadas, né, a gente vai saber o que está acontecendo, né, quem são as pessoas envolvidas e tal. Na complicação, entra um problema que vai ser responsável pelo desenvolvimento do conflito. É um fato que muda a situação inicial da protagonista. Vamos observar, por exemplo, no conto que nós lemos, O Pai da Noiva. Deixa eu pegar ele aqui. No Pai da Noiva, se vocês forem observar aí, nós temos o primeiro parágrafo, onde é apresentada a história. Ó. O casamento estava marcado para as 18 horas, mas como toda noiva que se preze, Teresa também chegou atrasada, coisa de meia hora. Não foi fácil conseguir essa igreja, então não era bom abusar da paciência do padre. De lá de dentro, um calor lascado, os convidados e os padrinhos suavam em bicas. Aí vem o segundo parágrafo que continua apresentando, né, os fatos. A pequena catedral estava lotada, então a gente já conheceu a Teresa, que é uma das personagens da história, e a gente já conheceu o local onde a história se passa, que é na pequena catedral. Então ele continua falando, a noiva era muito querida no escritório onde trabalhava, tananã, até acabar o parágrafo. Depois continua, de braços dados com o tio, já nos primeiros 3 passos que avançava para o seu casamento, começou a chorar. Então vejam, aqui começa o conflito da história. A gente vê aí uma situação inicial, todo mundo eufórico, esperando a noiva e tal, e a noiva está atrasada, como toda noiva normal, né? Toda noiva que se preze, né? É o que a história diz. E de repente,
acontece aí um fato que muda a situação inicial das personagens, que é onde a noiva começa a chorar. E aí ele vai explicar por que ela estava chorando, porque não era só de emoção, ela chorava também por quê? Porque o pai dela não podia estar ali. Então aqui começa a complicação do conto. É aqui que começa o conflito, o problema. Depois disso, a gente tem o que é chamado de clímax. Sabe quando você está assistindo a um filme e tem um momento do filme que você fica tenso e que você vai pensar, meu Deus, e agora o que vai acontecer? E você fica assim, ai, vai pegar ela, nossa, não vai. O filme de terror normalmente tem você mais tenso, né? Esse momento, não só nos filmes de terror, não. Tem, por exemplo, mas mais no filme de terror. Aventura. Um filme de aventura. Vamos pegar lá a pessoa que tá desbravando a floresta e tal, e de repente ela se machuca, e quando ela se machuca, ela dá de cara com, sei lá, com um animal, com um urso que quer atacá-la. Olha só, é um momento de tensão aí, não é? Esses momentos de tensão em que a gente fica mais, né, onde a gente fica mais ansioso, né, que a gente fica mais assim, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? É o momento que nós chamaremos de clímax. É o clímax da narrativa. Aonde que acontece isso? No conto que nós lemos do pai da noiva. Depois que fala sobre ela estar chorando, né, de emoção e também porque o pai dela não estava ali, a gente vai ver a parte em que eles explicam aonde o pai dela tá. Por exemplo, ele vai falar, né, que ele estava na cama do hospital e O que mais? Deixa eu ver aqui onde que a gente vai encontrar o clímax. O clímax, aqui no caso do pai da noiva, está na parte onde eles ficam intensificando o choro dela, né? Falando que ela chorava como mulher, chorava feito mãe. E aí, aquele momento, ó, já no altar, fitou a mãe, né? Quando ela olhou para a mãe, ela encarou a mãe, e ambas trocaram lágrimas que inundavam um sorriso. Faltava o pai, mas o dia era de felicidade, elas sabiam disso. Então, riam e choravam ao mesmo tempo. Então, aqui começa a parte do clímax, do momento de maior tensão. Porque a gente fica sem saber, gente, o pai tá no hospital. Qual que é a situação desse pai? E a gente vê a mãe e a filha chorando dessa forma, então isso acaba gerando um pico de emoção dentro da narrativa. Esse momento vai ser chamado de clímax. E tem muita galerinha aqui com a câmera desligada. Cadê a Beatriz? Cadê o Lorenzo? Cadê o Lorenzo? Né? Cadê o Lorenzo e o Lorenzo? Porque o Lorenzo e o Lorenzo não estão aparecendo. Cadê o Lorenzo e o Lorenzo? Câmeras ligadas, por favor. Por favor. Hoje só faltou a Lídia, pelo visto? Só faltou. Gente, eu acho que o Lorenzo está sendo atacado pelo cachorro. Na aula de matemática, Ele aconteceu, ela nem respondeu. Deve ter acontecido alguma coisa. O Lorenzo deve estar sendo atacado pelo cachorro, porque ele deu um grito assim meio distante. Meu Deus do céu. Tá tudo bem aí, Lorenzo? O clímax entrou. É o clímax entrou. Depende de qual que você tá falando. Na vida do Lorenzo Tomás alguma coisa Feliciano. Professor. Não sei. Meu microfone tava ligado, desculpa aí. Professora, não, eu tô brincando, é porque você falou, peraí. Aí, enfim. Fala, Caio. Eu não sei se aqui tá ruim, mas a Fernanda tá azul pra mim. Realmente, tá azul pra mim também. É o Smurf. Deve ser por causa da luz, alguma coisa assim. É por causa da luz que não tá vindo direito nem minha aí, tá em cima de mim, fica um pouquinho azul. Ai, normal. Achei que era algum problema. Não, mas pra mim não tá tão azul, não. Tá, pra mim tá tranquilo. Nossa, Tá azul pra mim também, uma coisa aqui no meu. Tá? Pra mim tá normal. Não melhora não, tá ruim.
Tem como não. Vamos lá, pessoal. Ô, Jennifer, E por fim... Oi. desculpa aí eu ter deixado o microfone ligado. Pra mim, eu tava com Não, o microfone você não desligado. estava com o microfone ligado, não. Você só ligou para avisar que estava vindo. E liguei pra avisar que estava vindo. Você não ligou para avisar que estava vindo, não? Então você deixou o microfone ligado. É porque minha mãe, ela tem aula agora. E eu tô com o fone aqui, né? Que a gente usa ali no outro computador também. E daí ela queria usar esse, só que daí tem um outro fone aqui também. Eu fui lá conversar com meu pai pra ver se... Tudo bem. Tudo sob Acontece, controle. O acontece. importante é que está todo mundo bem, tá? A família tá com Saúde. saúde, né? A família tá com saúde, tem comida em casa, tá tudo sob controle. Pessoal, e por Por fim, enquanto, dentro do no conto, terceiro nós capítulo, temos a parte do desfecho. O desfecho é o encerramento da história, quando aquele problema vai ser resolvido e você vai falar, graças a Deus, ele não morreu, ou sei lá, o professora, graças a Deus ele encontrou o tesouro perdido. Fala, Caio. mas aí quanto tem, tipo assim, hoje no primeiro capítulo eles falam, tá, aí vai, daqui 3 semanas, mas aí vai ter o clímax e o desfecho no primeiro capítulo, ou só vai terminar no terceiro capítulo, vai ter o desfecho. Mais O ou menos. desfecho ele é o final da história. Ah, entendi. Então, É o a final da história história. ela pode ser dividida, mas o desfecho vai estar sempre no Sempre final. no final. Só que aí, ó, o conto, ele é, como ele tem um problema só, então a gente não vai ter divisão, entendeu? Então vai ser um problema só que vai acontecer e que vai ser finalizado lá no desfecho, lá no último parágrafo. Ah, mas isso só acontece em contos só? Não, todo texto narrativo, todo texto que se dispõe a contar uma história, tem introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. A diferença é que nos contos, a gente tem menos. A gente tem um conflito só, a gente vai ter um desfecho só, entendeu? Ok? Mais alguma pergunta? No? É. Pessoas Você que copiar do meu alguma coração, coisa? love of my life. Fala, Matheus Thiago. Não, você não vai copiar nada porque não tem nada para ser copiado, porque vocês já copiaram isso aí no caderno de vocês. Eu falo. Você vai Então não tem nada. Não tem nada para copiar hoje. Hoje é só prestar atenção e escutar, e é isso aí. Isso que tá com o ouvido? Por favor, né, gente? Porque com o pé não dá. Entendeu? Se vocês mas usarem com o o pé pé para do ouvido? escutar, se vocês usarem o pé para escutar, não vai dar certo. Entendeu? O negócio vai ficar meio esquisito. Verdade? Né? Então tá. Pessoal, então nós falamos sobre a estrutura do conto. E para a gente finalizar, vamos falar sobre os tipos de conto, né? Os contos, eles se apresentam subdivisões, ou seja, de acordo com a forma que ele é escrito, de acordo com o enredo, o conteúdo do texto, do conto, ele pode ser classificado como conto de terror ou suspense, conto popular, conto de aventura, ficção científica, enigma ou policial, conto de fadas, fantásticos, de amor, psicológicos e sociais. Até se vocês tiverem curiosidade, né, para saber o que são os contos fantásticos, no meu canal no YouTube eu tenho uma aula sobre isso, se vocês quiserem acessar lá, professora Jennifer Rocha, tá? Você tem canal no YouTube? Eu tenho um canal no YouTube, acreditem. Eu tenho um mandei vídeo no chat que eu quero ver depois no que tem intervalo. mais de 20 mil visualizações sobre história em quadrinhos. Caraca. De verdade, eu mando aqui pra vocês verem. Eu aposto Em que foi compensação, tem um Isso vídeo é de uma 35 visualizações. mentira! Viu? Professora Jennifer, eu posso falar? Isso é mentira. Eu aposto que foi você que viu isso tudo. Você viu uma vez? Tipo, toda hora. A cada segundo você via. Acabava o seu Eu vídeo. vou mandar aqui pra vocês o link. É verdade, quando eu vi aquele vídeo lá que você mandou no Bernardinho, eu vi as visualizações e falei, nossa. Meu pai comentou. Ele comentou que você tinha um canal no YouTube.
Você tem um canal de assim, YouTube? tem. É claro que eu tenho vídeos lá que tem, por exemplo, 41 visualizações e tal. Mas esse vídeo, ele tem 24 mil visualizações. Aí tem um outro que tem mais de 6 mil. Então, assim, graças a Deus, eu acho que alguém deve ter indicado, algum professor deve ter indicado. Com certeza, deve ter E indicado. aí, eu tô tendo esse tanto de Agora todo visualizações, mundo ama graças a Deus. português porque tem histórias em quadrinhos. Ó, tá aí pra A gente vocês quer saber. Professora, Ver. Peraí, deixa Histórias eu em falar quadrinhos. agora. E tem o de conto fantástico também. Deixa eu achar o de conto fantástico. Fantástico. O de conto fantástico eu fiz para terceiro ano. O de conto fantástico tem 248 visualizações por enquanto. Tu tem Mas ele é... 274 inscritos. Caraca. Tu vai ganhar mais 4. Eu tenho 4 contas. Vou inscrever em cada minha conta. Vou ganhar mais 4 inscritos. Isso aí, inscreva-se no meu canal, dê joinha, né? Ativem o sininho, essas coisas. Eu não sou youtuber não, gente. Animação, Eu isso é fiz esse legal. vídeo, nem foi... Então, só que eu fiz não foi pensando hora nenhuma em ganhar esse tanto de visualizações. Eu tinha feito no começo do ano passado, quando começou a pandemia, para dar aula mesmo, para os meninos do 6º ano do ano passado. Por nada, eu só fiz para isso. Só que provavelmente algum professor, né, indicou esse vídeo e ele ganhou essa proporção. E aí eu tô fazendo, né, algumas coisas. Eu quero postar agora paródias, né, as paródias que eu acabei de ver que eu tô com 274 inscritos. Eu preciso atualizar, porque meu Nossa, último pra mim vídeo tu tá foi... com você 270. sabia que você ganha placa, né? Quando você tiver 5 mil inscritos, 5 mil. Assim, 100 inscritos, Mas é 1000 inscrito, inscritos, né? tu já mandei lá, ganha placa, professor. eu acho. 1000 Olha inscritos. que legal. Tem você vai 1000 ganhar placa, professor. então, Gente, meu último vídeo foi faz muito tempo que eu postei o último vídeo. Eu preciso atualizar meu canal, né? mês. Porque anúncio publicitário resumão. Capaz que nos comentários vai estar assim, cadê os vídeos? Mas então vamos lá. Não, se eu contar pra vocês que eu ganhei até um hater. Teve uma menina que comentou naquele vídeo lá das histórias em quadrinhos, é porque eu excluí o vídeo que eu fiquei assim, né? Enfim, eu não sei lidar com isso. Você nem liga pra E ela comentou falando, tipo assim, nossa, que vídeo chato, se você é professora, hein, pelo amor de Deus. Nossa, Jéssica, nem pra Não apoia, Você não chamou que eu ia lá quebrar a Chorei. porta da casa dela. Eu ia lá quebrar a porta. É boa na edição, né? É boa na edição. Não, e foi assim, foi um aplicativo não, um site que eu descobri e a gente estava tentando descobrir, né, algumas possibilidades porque a gente não sabia como que seriam as aulas online, né, não sabia o que fazer na época muito bem. Então a gente estava testando todas as plataformas possíveis para poder E o dar TikTok? aula para vocês. O TikTok você ainda não foi, não? O TikTok? Eu tenho TikTok, mas eu tenho só 4 vídeos lá e assim, Professor, nada a ver. agora você já tem Aleatório. Professor, agora você tem Muito 280 inscritos agora. 280. Muito obrigada, Levi. Tá faltando uma conta. Pra mim tava com 275, agora... 74. Pra mim tá Pra mim tava 275, daí Ai, aumentou senhor. agora pra 280. Eu fiz uma Eu paródia sobre crase recentemente. Eu tenho várias paródias, só que eu perco elas. Eu faço elas para as aulas e depois eu perco. Mas tem uma daqui da paródia que eu... Legal, porque sobre crase que... os seus vídeos de Eu antes, né? acabei de deixar um comentário lá, professor. Eu acabei de os primeiros receber a vídeos notificação. foram feitos com animação. Devia te dar um ano. Eu acho que eu vou investir mais nessas animações, fazer mais vídeos animados. Investe. Você que fez essas animações? Pô, e é um site que se chama Powtoon. É super fácil de mexer, só que ele é todo em inglês. Nossa, então, Caraca, você tem que fazer parceria com a professora Gabriela, professora, pra ajudar você em... É, pra ela me ajudar. É verdade. Ô, Jennifer, Oi. você deve ter pedido pra ela ler, né? Deve Como? ter chamado. Ô, vem cá ler o site pra mim, quando você tá escrito. meu Não, Deus. gente, eu sei inglês. Ah, que bom, então. Eu conheço inglês. Eu não tenho o nível hard, né? O nível avançado Supremo. de inglês, né? O supremo, nossa, fluência. Mas eu consigo. Então vamos lá, pessoal. Deixa meu canal lá, depois vocês vão lá, comentam, assistam, compartilha com os amigos. Deixa like em tudo. Deixa like, enfim. Mas agora vamos continuar aqui a nossa aulinha. 250 Pessoal,
Aqui, na apostila de vocês, na página 7, se alguém já tiver, além do Lorenzo, a apostila física, ou já quiser também acessar o meu O Caio Bernoulli, também tem. entram O Caio aí na também página 7. E o Levi também tem. A gente vai fazer a análise da estrutura, de uma estrutura detalhada de um conto, desse conto aqui, Abóbora Menina. Vamos lá? Vocês estão vendo a minha tela, né? Peraí, que eu tô tentando organizar aqui pra ficar bonito. Eu ia mandar um joia, você fica me mandando uns tchau. Eu tava pensando no final da aula, daí eu mandei tchau. Pensando no final da aula. Mas Então sim, vamos lá, pessoal? A abóbora menina. Vocês vão ver aqui que cada parte, página 7. Vocês vão observar aqui que cada parte desse texto, a abóbora menina, está de uma cor diferente, que corresponde à estrutura do conto. Introdução, complicação, conflito, clímax, desfecho. Certo? Vamos lá? Sim. Sim. Quem gostaria de fazer a leitura para mim, aperta na mãozinha para eu organizar vocês aqui por partes. vai lá, Caio. Eu? Miguel e o Caio só? Mas Eu não ninguém vou quer ler fazer a também. leitura? Não vou Gente, baixar liguem minha as mão. câmeras, tem muita câmera desligada. Não vou ler o texto, a metade do texto inteiro todinho, não. Tá? Quem quiser ler, aperta na mãozinha aí, aperta em levantar a mão. Professora, ainda não chegou a atualização pro celular, né? O meu celular não tem muito mão. Ah, tá. Mas você quer ler, então. Certo. Então ficou o Lorenzo, o Tomás, o Miguel e o Caio e o Gabriel. Pessoal, sei não se eu vou querer ler. Oi? Ô, professor, eu queria mais ler o clímax, a hora. Eu quero ler o conflito. Então tá, o Caio quer Oi, ler o introdução. clímax, o Lorenzo quer ler o conflito. Quem quer ficar com a introdução? Mas tem cinco partes aqui, deveria ter mais uma pessoa. Eu vou atualizar Vamos fazer o seguinte, ó. atualizar Vocês vão lendo de 2 em 2 parágrafos. Ou melhor, vamos fazer, melhor ainda. Cada um lê um parágrafo e aí vai voltando, entendeu? Por exemplo, o Caio leu o primeiro, o Lorenzo leu o segundo, a Beatriz o terceiro, o Miguel o quarto, o Gabriel o quinto, aí depois volta no Caio. O Caio o sexto, o Lorenzo o sétimo, a Beatriz o oitavo, o Miguel o nono, e o Gabriel Eu não Quantas posso ler. pessoas o décimo. que vão ler? Só pra eu saber. Então vamos lá, eu vou avisando vocês, tá? Eu queria ler. Eu vou falando o nome e vocês leem, vocês podem ler o parágrafo inteiro, tá? Acabou o parágrafo, eu vou falar o nome de outra pessoa. Bom? Eu também posso ler o texto também? Pode, todo mundo que tiver com a mãozinha levantada, eu, Gabriel, né, que não tem a mãozinha levantada, vou fazer a leitura aqui do texto para mim. Bom? Então vamos lá. Oi, Miguel? Posso ler o primeiro? Pode. Então vai lá, Miguel, lê o primeiro parágrafo, por favor. Eu tava falando sem o microfone ligado. Abóbora menina. Brotara do solo reculto de um quintal enorme, de uma semente que mestre Crisolindo comprara na venda despontava. Por entre os pés de couve há mais algumas abóboras, umas suas rãs, outras suas parentes, umas afastadas, tratadas, Voltei. Agora eu tô a posição da mão. adubadas, amassada com o devido esmero, adubada a maneira de presente. Cresceu Depressa. e tornou bela moçoila. Moçoila. Moçoila.
roçou, roliça e coração. E corada. Corada. Então vamos lá, pessoal. Até aqui a gente tem a descrição de qual personagem da história? O que brotou do solo fecundo de um quintal enorme? Isso, Abóbora. abóbora. Muito bem. Então a gente tem aqui a história da abóbora e a descrição dela, né? De onde que ela foi brotada, quem que estava junto com ela, né? Os pés de couve, algumas abóboras, umas que eram irmãs dela, porque eram da mesma espécie, né? Entre aspas, e outras eram parentes mais afastadas, porque eram de outras qualidades. É isso que eu quero falar, não era espécie, mas qualidades, certo? E ela era tratada bem ou mal? Essa abóbora. Como que ela era tratada? Ela era Devido tratada bem, esmero. pessoal, ó, com devido esmero, adubada à maneira, depressa cresceu e se tornou o quê? Uma bela moçoila, roliça e corada. O que significa a palavra roliça? Bonita? Não? Vocês Não nunca sei. ouviram essa expressão? Ah, ela tá rolicinha, não? Rola. Roliça é gordinha, forte, certo? Eu imaginei que seria isso. E corada, o que seria a palavra corada? Corada? É cheia de Cor. Muito bem. Então, para a espécie dela, a abóbora ela era boa ou ela era ruim? Boa. Ela era boa, muito bem. Continua para mim, por favor, Lorenzo Tomás. Eu vou falar, Gabriel. Vai lá, Lorenzo. Os dias corriam serenos. Enquanto o sol brilhava, tudo era calma naquele quintal. Sombra dos pés de couve, rega as horas devidas, nada parecia faltar para que todos fossem felizes. As suas conversas eram banais. Falavam do tempo, do mestre Crisolindo e nunca, mas nunca do futuro que os aguardava. Muito obrigada. Então, vocês viram aqui que essa parte laranja é a introdução do texto. Por quê? É aqui que nós vemos a apresentação das personagens, do cenário e dos fatos iniciais. Por exemplo, quem são os personagens do texto? As abóboras, as irmãs. Abóbora e Os irmãos. abóbora e o Crisolindo. Crisolindo. E aonde que os fatos estão acontecendo? Na No introdução. quintal. No quintal, muito bem. E aí, era dia ou era noite? É dia. É dia, porque ele fala o quê? Os Sombra. dias corriam serenos. Enquanto o sol Sol. brilhava. Também tinha Aí a sombra fala dos sobre... pés da couve. Exatamente, fala sobre as sombras dos pés da couve. Então, essa é a parte da introdução. Na parte verde aqui, a gente vai ver a complicação. Aqui, vocês vão perceber que começa a mudança do estado inicial das personagens, né? Então, a gente pode perceber que a abóbora estava sendo bem tratada, né? Que o Crisolindo, ele sempre cuidava da abóbora, etc. O professor, o Crisolindo, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa, o Crisolindo. Deixa eu descer aqui para ficar melhor. Então, vamos lá. Leia para mim, por favor, Levi, esse próximo parágrafo. Mas a abóbora, a menina, é dali que eu vou colher? Isso. Mas a abóbora menina, em vez de se dar por satisfeita com a vida que lhe havia sido reservada, vivia entristecida, e os seus dias e as suas noites eram passados a suspirar. Desde muito cedo que sua atenção se virara para as borboletas de cores mil que bailavam sobre o quintal.
E sempre que alguma pousava perto de si, a conversa não era com outra senão esta. Então vejam, a situação inicial começa a mudar, porque aqui, como que a abóbora está sendo apresentada? Entristecida. Entristecida. Ela não está satisfeita com a vida que ela vivia no quintal do seu crisolindo. Continua, por favor, Beatriz. Aí, Beatriz, você vai ler para mim essas 3 falas aqui, ó. Dizei-me, hora e como eu queria. Tá? 3. Essas 3 falas, aham. Tá. Vai lá. Dizei-me, menina borboleta, como fez para voar? Ora, menina abóbora, que quereis que vos diga? Primeiro fui ovo quase invisível, depois fui Crisálida. crisálida e depois, olha, depois alguém me pôs atrás me pôs estas asas e assim voei. Como eu queria ser como vós e poder sair daqui, ver outros quintais. Ah, então qual que era a insatisfação da abóbora menina? Ela queria Ela não voltar podia dela. sair Ela do queria lugar voar. muito ruim. Ela queria sair do quintal, ela queria conhecer outros locais, e aí ela ficou vendo a borboleta, né, voando e tal, e ela queria saber como que ela fazia para voar, né? Então tá vendo aqui, ó, o problema continua, a complicação da história continua. Quando a borboleta falou que alguém colocou as asas nela. Uhum. Gabriel. Gabriel, Era só ela colocar uma asa na abóbora. será que funcionaria? Vai lá, Gabriel, lê para mim essa parte. Certo dia, esse parágrafo aqui. Certo dia. É isso? Uhum. Certo dia passou por aquele lado uma borboleta mais viajada e foi pousar mesmo em cima da abóbora. De novo a mesma conversa, os mesmos suspiros, tanto pena causou a borboleta, e acabou por lhe confessar. Ok. Continua para mim, por favor. Deixa eu ver aqui quem pediu para ler que ainda não leu. Mas alguém? Caio. Vai lá, Caio, lê para mim essa fala. Já que tamanho é vosso desejo de voar, e dado que asas nunca podereis vir a ter, só vos restar uma solução: deixai-vos levar pelo vento sul, que não tarda nada, aí estará. E a borboleta explicou à abóbora menina o que ela deveria fazer. A única solução seria cortar com o forte laço que a ligava àquela terra, a terra-mãe, e deixar-se levar pelo vento. Então continua aí o problema, né? Ela quer descobrir, né, um jeito de poder sair de lá e a borboleta dá essa solução para a abóbora menina. Teve alguém aqui que pediu para ler e ainda não leu? Posso ler essa parte, professora? Não, eu vou voltar no início para ficar bem organizadinho. Miguel, leia para mim, por favor, agora esses 3 últimos parágrafos aqui. Ninguém, vamos perder-te e nunca mais te veremos. Ok. E não tem mais Ninguém gostou da ideia a excepcionar A excepção da nossa menina. Vamos perder-te. Lamentavam-se as irmãs. Nunca mais te veremos, sussurraram os pés de alface. Então todo mundo ficou triste, né? Porque, nossa, a nossa abóbora menina vai embora, não pode, né? As irmãs ficaram chateadas, os pés de alface e tal, né? Todo mundo ficou triste com a ida
da abóbora menina para outro lugar, né? Com a intenção dela de sair daquele lugar. Então é o seguinte, meninos. Depois nós finalizaremos a leitura desse texto. Hoje nós temos mais uma aula, não temos? Sim, nós Sim. temos mais uma aula no último Último horário. horário. Sim, Que vai muito dar o bem. seu aniversário. É verdade. Então é o seguinte, pessoal. Nesse último horário, a gente termina a leitura, tá? Depois do Miguel, quem que leu mesmo? Eu! O Lourenço Lourenço Tomás. Depois do Lourenço Tomás foi quem? Levi. Levi. Depois do Beatriz. Levi foi a Beatriz, né? Depois o Gabriel. Depois o Gabriel e depois Depois o o Caio. Caio. Então Tá a gente bom. vai continuar essa sequência depois, tá Tchau, bom? professora. Um abraço para vocês, bom intervalo e a gente se vê no último horário. Tchau, tchau. Tchau.